livro de Filipenses. Filipenses, o capítulo de número 2, é o texto em que nós vamos fazer menção nesta noite, tá bom? Abra sua Bíblia aí. Se eu der um espirrão aqui, não esquentam a cabeça não, porque dá renite. Coloca a máscara. Coloca a máscara. Se eu espirrar, coloca a máscara, que não vai pegar para ninguém não. Amém? Filipenses capítulo 2, e o versículo é o 3 a seguir. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim o texto: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, usando esse texto para falar sobre a qualidade de servo, e nesse momento introdutório, falar de servo hoje em dia não é uma tarefa muito fácil, ou é para quem entende e sabe da qualidade e dos deveres do servo. Mas no contexto geral da igreja, e eu não estou generalizando, mas falando numa boa parcela daquilo que nós temos como alcance, a tarefa de servo, ela fica um pouco mais escassa, ela fica um pouco mais a desejar. Louvado e exaltado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por conta da própria pregação também, do próprio evangelho que é pregado no século 21. No século 21, a gente usa muito a linguagem de servir ao Senhor livre, sendo livre. Ou usamos a palavra liberdade. Aceitando a Cristo, você está liberto. Mas liberto do que e para quê? Do que nós estamos libertos e para que nós estamos libertos? Eu já tenho falado aqui na igreja algumas vezes que às vezes, se a gente não souber interpretar ou entender essa liberdade em que Jesus Cristo nos deu, nós ficamos escravos de uma falsa liberdade ou de uma libertinagem, E isso a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que pensar bastante e ter bastante discernimento para não estar sendo libertino ou liberto para outras coisas, Mas por que acaba ficando difícil falar sobre servo no contexto atual? Porque o conceito real de servo, o conceito real da palavra servo, em que a Bíblia, Paulo ensina, a Bíblia ensina, parece que está fora de moda, ou não compreendido em sua forma literal, ou na intenção literal da palavra ser servo. Claro que nós temos um motivo para isso, e aquilo que eu falei, o motivo principal é justamente porque nós pregamos uma palavra, e essa palavra como eu falei, do estar liberto, do ser livre, ou do livre-arbítrio, as bênçãos de Deus
para adquirir as bênçãos de Deus e tal, e ser usado nela toda, não é de todo ruim você falar do livre-arbítrio, até porque Deus ele nos dá a oportunidade do livre-arbítrio em alguns casos. Por que em alguns casos? Porque tem casos que Deus te dá a oportunidade para escolher o que fazer. Mas tem oportunidade que Deus fala, é isso que precisa ser feito e a gente tem que fazer, porque é a vontade de Deus entendido, porque não há outro meio de ser feito, a não ser aquilo que precisa ser feito. Como assim? Um exemplo, se nós temos ferramentas, se nós temos conteúdo, se nós temos pessoas dispostas, se nós temos muita gente disposta, então a gente pode enumerar: fulano tem isso para fazer, cicrano tem isso para fazer, Bertrano tem isso para fazer, e aí você acaba escolhendo o que pode ser feito, porque existe uma grande quantidade de pessoas a fazer. Mas se a gente olhar para a palavra do Senhor Jesus, ela vai falar que a seara é muito grande, mas os ceifeiros são. A seara é muito grande, mas os ceifeiros são poucos. Já aí, logo aqui, já dá para a gente pensar que para ser servo na seara, a gente tem que se dispor a fazer alguma coisa, e alguma coisa que glorifique e exalta o nome do nosso Deus. Contudo, a pregação do estilo servo aparentemente é contrária à liberdade, principalmente pelo conceito de servo que a Bíblia vai ensinar. Por quê? O servo, a gente buscando na forma original grega, escrita e explícita, ele dá a ideia da palavra doulos, e no aramaico ela vai nos apresentar como, eu não sei se eu vou saber pronunciar essa palavra certa, eved, alguma coisa assim, mas é nesse sentido. Depois dá uma pesquisada lá que vocês vão ver. A palavra ela E, V, o E e o... Peraí, é o E, o V, o E de novo e o D mudo. Ou eved, alguma coisa assim, acho que é isso. Eved, como D mudo, ele dá um som mais puxado para cima. E aí, essas duas palavras, doulos e eved, sabe qual é o significado que ela traz literalmente? Como a Bíblia ensina, como Paulo ensina: escravo. E se a gente olhar a conotação de escravo, aleluia, para os nossos dias atual, logo a gente vai ver para o nosso conceito de vida. Escravo no nosso conceito brasileiro foi muito judiado, foi muito judiado, vamos usar essa palavra, judiado mesmo, foi abusado. Então não é nessa questão de escravo brasileiro, é no conceito original da palavra, sendo escravo de alguém, sendo servo literalmente de alguém. Quem nunca ouviu eu dizer aqui na igreja que é muito fácil a gente aceitar a Jesus como Salvador das nossas vidas? É uma conotação, Ele é meu Salvador. A identidade que eu tenho de Jesus sendo meu Salvador é que eu vou ser salvo nele. Mas tem uma outra palavra que nos coloca a um compromisso mais forte: Senhor. Eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador. Essa palavra Senhor, ela vai nos dar uma intenção e um entendimento que agora eu tenho um dono, e tendo um dono, eu sigo a vontade deste dono. Ou seja, sendo dono, aí já entra a palavra servo, e servo na sua totalidade sendo escravo. Nós somos escravos de Jesus. É difícil a gente olhar por esse binóculo, por esse óculos, por essa imagem, sendo escravo, porque automaticamente, como eu falei lá atrás, levando a entender o livre-arbítrio e a ideia de que aceitando a Cristo nós somos livres ou libertos. Por que agora eu sou escravo? Por que agora eu tenho que ser escravo? Porque aí a gente vai entender literalmente o sentido da palavra sendo reconhecido filho de Deus por intermédio de Jesus, sendo o
Senhor. Se Ele é meu Senhor, logo eu tenho que entender que Ele é meu dono. Por que Ele é meu dono? Porque quando a gente lê na palavra do Senhor Jesus Cristo, ela vai falar literalmente que Ele nos comprou a preço de sangue, sim ou não? E esse preço de sangue ninguém consegue pagar. Ninguém. Você pode procurar vários meios, várias coisas para poder encontrar um preço, a valor do preço de sangue, que você não vai encontrar. Somente Jesus fez isso por nós. E somente Jesus tem o poder sobre nós a partir da compra. E essa compra foi muito cara. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se nós somos agora escravos de Cristo, os escravos, eles não têm vontade própria. Difícil isso de aceitar, né? Escravo não tem vontade própria. Escravo obedece o seu Senhor. E quando a gente olhar para o estilo de vida dos escravos que a gente vê, que a gente viu na escola, estudando história, até nos filmes, eles faziam tudo mediante ao que o seu Senhor permitia. Ou seja, escravos não tinham vontade própria, nem direito à preferência, nem qualquer papel na família ou na sociedade. Só que quando a gente olha para Jesus, Ele sendo nosso Senhor, sendo nosso dono, nós nos reconhecendo servo dele, ainda pela sua infinita e misericórdia e graça, nós temos a liberdade de vivermos em comunhão, podemos falar, podemos nos relacionarmos, podemos existir como pessoa, como ser humano, servindo a Jesus. Por quê? Porque quando nós entendemos que o fardo de Jesus é suave e leve, logo dá a entender que a vida com Ele é uma vida satisfatória. Sim ou não? A vida com Jesus é uma vida satisfatória. É uma vida louvável. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que entender o quê? Que agora nós somos propriedades do Senhor. E sendo propriedades do Senhor, aí a gente começa a aplicação do livro de Filipenses, Paulo ensinando a igreja de Filipos, trazendo o entendimento do que é servo, do que é escravo do Senhor. Sendo escravo, sendo servo do Senhor, somos servos nele para viver uma vida espiritual, abençoadora ao outro. Tudo que fazemos, tudo que somos, tudo que temos é para a glória dele, servindo ao outro. É difícil a gente, às vezes, peraí, tudo que eu faço tem que glorificar a Deus, servindo ao outro, encorajando ao outro. Sendo servo de Deus, tem que ter essa conotação de servo abençoando a vida do outro. Porque se a proposta a gente olhar para Jesus, e a Jesus sendo servo do Pai, servindo ao Pai, se fez homem como nós, não é assim que o texto apresenta? Jesus veio ao ventre da Maria, aleluia, depois do ventre da Maria se tornou homem como nós, sujeito às mesmas paixões que nós. A gente vai chegar a isso aqui no texto, sujeito às mesmas paixões que nós. Quais são essas paixões que a Bíblia fala? O que isso tem a ver conosco? Você sente raiva? Sinto. Você sente angústia? Sinto. Sente inveja? Sinto. Sente, irmão, coisas da carne é igual para todo ser humano. Alguns têm um equilíbrio mais do que o outro. Alguns têm o jeito de lidar com a coisa diferente do outro. Mas sentimentos da carne é tudo igual. Tem gente que consegue equilibrar a raiva. Tem gente que consegue equilibrar os ciúmes.
Tem gente que consegue equilibrar a inveja. Já tem gente que não consegue. Vocês já conheceram pessoas assim? Pessoas que conseguem equilibrar os ciúmes? E eu falo, a Rosa às vezes, ela fala assim, poxa, você não sente ciúmes. E às vezes a gente usa uma conotação errada sobre os ciúmes. A gente acha que para mostrar o amor pelo outro, a gente tem que ter ciúmes. Isso é mentira. A gente tem que ter o cuidado. Porque se eu for falar a verdade, que nem eu falei para ela, se eu for usar dos ciúmes que eu aprendi a ter, irmão, meus ciúmes é vingativo. Ao ponto de planejar matar. Quer que eu seja ciumento? Estou falando de verdade. É sério. Isso é natureza carnal. Oi? Então, o que eu tive que fazer? Agora em Cristo Jesus, eu tive que mortificar a minha carne. E mortificando a minha carne, peraí, esse sentimento de ciúmes vingativo não tem que fazer parte da minha vida. Porque agora entrou a vontade de Cristo, sendo servo de Cristo, vivendo para Cristo, sendo liberto, olha a chave aqui, sendo liberto desse ciúmes doentio, para ter um ciúmes equilibrado. Então a vida cristã, ela nos traz um comprometimento à vontade de Deus, que sendo escravo dele, a gente mortifica a carne. Quem não tinha uma prática da mentira, irmãos? Eu era um mentiroso, ó. A Rosa me conheceu. Eu dava nó em pingo d'água. E dava jeito. Só que eu aceitei a Cristo. E aceitando a Cristo, eu tive que mudar o meu comportamento de vida. Porque agora eu me tornei servo de quem? De Cristo. E sendo servo de Cristo, a gente vai mortificando a carne, a gente vai tratando a nossa carne com as boas coisas que a gente tem. O que diz ser servo? Qual é a ideia do servo? Vou usar dois exemplos aqui para servos. Não, dois exemplos não. Um exemplo para servo e um exemplo para escravo. Diz assim: servo diz ser de quem não é livre, de quem não pertence a si mesmo, de quem não pertence a si mesmo e que presta serviço de Cristo. Deixa eu voltar a ler aqui para ficar bem entendido. Servos quer dizer o quê? Servo quer dizer o quê? Disse que de quem não é livre, de que não pertence a si mesmo e que presta serviço de criado, ou seja, de doméstico, de serviçal ou servidor. Servo, ele traz essa identidade. Quando, aí eu volto lá no texto, que eu não vou me lembrar agora onde está escrito, que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Quando o texto traz essa informação, Jesus está vendo um monte de gente, a palavra de Deus está identificando um monte de pessoas. Um monte. Lembra que eu falei uma vez aqui que existe cristão? Eu falei que existe vários tipos de crente, ou até cristão. Existe o cristão que é cristão porque o outro é. Existe o cristão que é cristão porque necessita de algumas coisas. E existe o cristão que é cristão porque Cristo é. E eu começo a identificar esse cristão porque Cristo é na vida dele como o melhor cristão. Porque se eu sou cristão porque alguém é, eu não entendi o que ele é ainda na minha vida. Eu posso chegar à atitude e à compreensão de quem Jesus é, mas vai levar algum tempo. E aquele que é cristão porque precisa de alguma coisa, Deus é misericordioso, Ele pode abençoar essa pessoa, mas essa pessoa vai ter dificuldade quando for confrontada a viver na sua totalidade servo de Cristo, porque ele está ali porque ele precisa de algumas coisas, ele está ali porque ele quer alguma coisa. Então ser servo do Senhor é estar na totalidade,
sendo doméstico, serviçal ou servidor do Senhor Jesus Cristo. E escravo? Escravo, ele vai dar a ideia ou vai dar a intenção de que ou que vivem em absoluta sujeição a um senhor, ou aquele que domina por uma paixão ou por qualquer força moral, ou seja, escravos dos seus deveres. Quando a gente volta para a vontade do Senhor e para o que o Senhor quer para nós, eu, Sadraque, aqui, tá? Eu vou falar o que eu entendo do livre-arbítrio. O livre-arbítrio para mim, Marcial, como que ele funciona? Ele me funciona até eu chegar a Cristo. Depois que eu cheguei até Cristo, entendi quem Cristo é, acabou o livre-arbítrio. Porque agora eu tenho que decidir servir somente a Cristo. Eu tenho que decidir servir somente a Cristo. E aí já não tem mais livre-arbítrio. Por que não tem mais livre-arbítrio? Porque eu decidi agora servir ao Senhor. E se eu decidir servir ao Senhor, eu tenho que ser firmeza naquilo que eu decidi. Ah, mas se eu quiser parar de decidir, conta e risco de cada um. As consequências vão vir também do mesmo jeito. Das consequências que vêm para aquele que decidiu servir, ela também vem para aquele que deixou de querer servir. E é muito interessante isso. Ou seja, na verdade, a gente diz que é livre, mas se estamos em Cristo Jesus, todos nós somos servos. Servos para alguma coisa. Servos para alguma coisa. No reino de Deus, alguma coisa você serve. Para alguma coisa você vai servir. E aí a gente vai usar o livro de Filipenses, o capítulo 2, e a partir do versículo 3, para aplicar algumas coisas. Os servos de Cristo têm muitas qualidades. E todas elas têm que ser boas, pois Deus não aceita nada pela metade. Olha que interessante. O servo de Deus tem muitas qualidades, mas muitas qualidades. Só que todas essas qualidades têm que ser boas, porque Deus, ele não vai aceitar nada pela metade. Nada. Quando Deus, ele entregou seu filho, João 3:16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho por amor de quem? De todos, não foi? Ele deu na totalidade. Ele enviou o seu filho na totalidade. Ele deu na proposta total de que o filho dele atenderia a proposta e o propósito de que reconhecêssemos que existe um caminho a ser seguido. Porque agora eu entendi quem é Jesus, eu vou viver a vontade em Jesus. Por isso que eu entendo quando você cobra a integridade, quando você cobra o desempenho, o esforço de cada um de nós nas áreas que nós estamos servindo. Porque se é para Jesus, se é para glorificar ao nosso Deus, quem nunca viu aquela palavra que os filhos das trevas, em alguns casos, é mais prudente que os filhos da luz? Alguém já ouviu falar nisso? Por quê? Gente, todo mundo aqui já eu ia falar uma palavra meio estruxa que ia falar que já serviu o diabo. Mas de alguma forma, a gente já serviu o diabo. Eu, por exemplo, nasci no berço evangélico. Nascido no berço evangélico, quando chegou minha fase dos 18, o que eu fui fazer? Achando que era o cara, fui dar tchau para minha família, fui servir ao mundo. É interessante que, para ter as coisas do mundo, eu tinha uma intensidade para as coisas do mundo, que para as coisas do Evangelho já não era a mesma coisa.
Vamos usar exemplos? Às vezes, a gente tem uma intensidade nas coisas banais, no sentido que não vai trazer muito resultado. Vamos usar a própria internet, que é uma bênção quando se sabe usar. A televisão, quando você sabe usar. A gente passa 3 horas assistindo um filme e às vezes volta algumas partes que a gente não entendeu. Quem nunca fez isso? A gente passa 3 horas lá assistindo um filme. Poxa, aquela parte eu não entendi, eu vou voltar. E quando era de fita, que a gente ia na locadora alugar, a gente alugava, dava o tempo de alugar, realugava de novo para poder assistir de novo. Só quem é da época de alugar a fita em locadora, como eu que sou novo, que sabe disso. Oi? Não entrega essa idade não, né? E olha que eu vim usar isso depois dos 18. Tinha Blockbuster já. Você está entendendo? Coisas banais. Só que quando a gente pega a Bíblia para ler, o que bate? Sono, preguiça, cansaço, desânimo. Aqui, ó. Ouvir da palavra. Nossa, o pastor já está falando demais. Nossa, o pastor já está enchendo demais. Eu quero um louvor, porque o louvor agita a alma. O louvor movimenta o corpo. Tudo é bom, irmãos. Mas é necessário nós pararmos e sentarmos e ouvirmos. Só que agora estamos numa dificuldade tão tremenda na era tecnologia, que cada um tem o seu pastor. Eu vou lá no Sadraque, eu gosto do Sadraque, mas eu não gosto do ensino dele não. Eu prefiro escutar Hernandes Dias Lopes na televisão. Não é assim que a gente faz? Ou se não, para a jovenzada aí, eu gosto do Brunão, do Morada. Eu gosto, como é que é o nome do outro? Do Lipão, que fala uma palavra mais, né? Ou se não, para os mais pentecostal, eu gosto, sei lá, de quem é? Eu falo um pentecostal aí. Do Manto. Júnior Trovão. Né? Mas para ser cristão, eu vou lá e sento lá e suporto algumas coisas ouvindo o Sadraque. Porque essa nossa guerra com a internet, a gente vem para cá, a gente vem pensando em todos os problemas e esquece do que Deus está falando presente aqui nas nossas vidas. A gente vem com foco em outras coisas, mas é necessário a gente parar e ouvir o que Deus está falando conosco. É bom assistir vídeos, conteúdos evangélicos? É bom. É bom a gente assistir um filme? É bom. Mas é muito mais prazeroso a gente nos focar em nos alimentar da palavra de Deus. Que, irmão, coisa difícil é renunciar à carne para isso. Eu falo porque, irmãos, quando eu estou montando um sermão, eu começo a estudar. Agora, com a facilidade da internet, a gente tem um monte de livros no próprio iPad, né? Não tem mais aquela coisa na mão, quando há um tempo atrás, que eu ainda gosto de vez em quando, não faço muito isso por conta do tempo e da correria, de pegar vários livros. Não sei se quem já teve essa oportunidade de pegar vários livros e vendo o que fulano fala, o que ciclano fala, o que era isso no original, pega lá os livros de conteúdo e vai montando o seu sermão. E na época era digitando ou escrevendo. A minha irmã ainda, ela faz assim, os sermões delas é tudo na caneta, e eu acho maravilhoso isso, porque ela gastou um tempo, ela parou um tempo da sua vida. A Rosa é assim ainda, ela escreve na caneta. Eu falei, nega, usa o computador, usa. Não, mas eu gosto de escrever. E isso é bom, sabe por que é bom? Porque você está gastando um tempo ali escrevendo, um tempo ali até melhor para a sua memorização das coisas. Mas infelizmente a coisa ela vai caminhando para a cultura fast food. O que é a cultura fast food? Tudo pronto, tudo mastigadinho, tudo resolvido. E aí fica muito mais fácil.
só que não gera profundidade. Só que não gera profundidade no sentido de que você... Eu uso a figura, a exemplo de um cristão como a raiz de bambu, e um bambu já na sua espécie ali. Quem já viu? Eu fui, né? Eu falo que é interior, não é tão interior não, lá tá uma bagunça. Mas ainda quando criança eu ia pro meio do mato lá procurar bicho, galinha, essas coisas, tinha plantação de bambu. E bambu ele tem uma raiz que você pisa nele, ele chega a entortar, mas ele volta. Quem já viu isso? O crente ele tem que ser assim. A raiz dele tem que estar na palavra, porque os vendavais vão vir, os dias maus vão vir, mas vão passar, e quando passar ele vai ficar de pé glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor, porque ele é crente raiz na palavra. Por isso que a gente precisa da palavra do Senhor Jesus. E aí, o primeiro texto de capítulo 2, versículo 3, ele vai dizer assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada um considere o outro superior a si mesmo. Eu falo que aqui tem uma chavinha que às vezes a gente usa como soberba. Por quê? Às vezes a gente usa essa ideia. Quem nunca ouviu? Eu mesmo já usei disso. Eu sou menor dos meus irmãos. Quem nunca usou isso, né? Eu sou mais simples. Deixa o outro falar. Né? A gente usa desse adágio. Eu sou mais humilde aqui. Ó soberba. O cara tá tocando teclado. O mais humilde. Não, irmãos. Quando a gente se encaixa na postura de servo, não tem o mais humilde, no sentido de que eu sou menor, não, o que você faz tem que ser para a glória de Deus, exaltando o outro. Eu vou pregar na minha simplicidade, na minha humildade, mas eu vou servir, e servir com prazer o Senhor, porque é Ele que precisa ser glorificado. A oração que a Nathalie fez aqui toda tímida, toda vergonhosa, ela fez para exaltar a Deus e trazer a presença de Deus para esse ambiente. Mas o exercício vai fazendo com que ela melhore. Mas se ela se colocar, não, coloca o Doug, um exemplo. Pela prática do Doug de pregar, não, é ela quem tem que fazer. Porque é o momento dela se apresentar ao Senhor como serva. E se apresentando ao Senhor como serva, ela serve a Deus, trazendo a alegria e a presença de Deus para o ambiente. Sim ou não? É isso que nós temos que ter e entender. Por quê? Porque se Paulo fala que tudo que nós temos que fazer não é por contenda, logo ele já está tratando a nossa natureza carnal. Porque quem é contendeiro? Quem procura contenda? A gente sabe que é a nossa natureza carnal. Mas agora o servo de Cristo, ele não tem que ter contenda. E tudo que ele tem que fazer não tem que ser por vanglória. Tem que ser para a glória de Deus. Tem que ser para louvor do nosso Deus. Ou seja, uma das grandes qualidades de um servo é fazer a obra do seu Senhor sem contender e não se gloriar naquilo que faz. Pois hoje, nos dias em que estamos muito vivendo, ou seja, nos dias que estamos vivendo, há muitos que se diz servo de Deus, mas se engrandece naquilo que se faz. Vou dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo. Eu chego... Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor. Eu chego aqui no Ministério de Louvor. Eu vejo que o Ministério de Louvor tem algumas dificuldades de arranjar, de se habilitar, de fazer algumas coisas. Aí eu chego no sentido, vou trazer a solução para o Ministério de Louvor.
mas eu só quero chegar lá, dar meu pitaco e pular fora. Não. Eu tenho que chegar lá, me colocar solidário, a ajudar, a se comprometer com todos eles e me colocar na qualidade de servo. Aí a coisa flui. Porque eu não estou trazendo vanglória para aquilo que eu estou fazendo. Ah lá, tá vendo? Eu vou abrir aqui. Uma vez, logo quando a gente estava trabalhando com o Marcel veio conversar comigo. Ele falou assim: pastor, eu estou com medo. Lembra que você falou isso? Eu estou com medo. Estou chegando, vou trabalhar com o Ministério de Louvor, mas às vezes eu percebo que os meninos estão achando que a chave da solução do problema está comigo. Não é. Eu falei: não, fica tranquilo. Vamos nos ajuntar e vamos servir uns aos outros para que a coisa melhore. Não foi isso que a gente conversou? Por quê? E eu achei louvável a atitude dele. Por que eu achei louvável? Porque ele não chegou na ideia da vanglória, mas se colocar como servo para que a coisa soma e fique mais agradável aos olhos do Senhor Jesus. É isso que tem que acontecer. Quem nunca teve um projeto, teve uma ideia, teve uma coisa a ser construída, aí apareciam as pessoas para poder participar, só que ela só quer a cereja do bolo, só quer o destaque da coisa, mas colocar a mão na massa, sabe, cavucaria, dar junto, ah não, isso não é para mim não. Irmãos, quando a gente se coloca a ser servo do Senhor, eu falo isso com muita propriedade. A gente não escolhe o que faz, a gente faz o que é preciso ser feito para que o nome dele seja glorificado. Por isso que Paulo, ele fala já logo no primeiro versículo, que nós não devemos fazer coisa por vanglória, ou por contenda, ou por vanglória, mas com humildade, cada um se considerando o outro superior a si mesmo. Quer ver uma lição que a gente encontra nisso muito boa? Quem nunca viu aquela imagem de Jesus lavando o pé dos discípulos? Quem já viu essa imagem? Ali Jesus está dando uma lição tremenda. Sabe-se que na cultura judaica, quando uma visita chegava na casa de um judeu, era o escravo que lavava os pés da visita. Sabe disso, minha Maria? Um exemplo: se ela chegava na casa de um judeu, na cultura, lá onde Jesus estava, a Maria vai na casa da pastora Rosa. A pastora Rosa era uma pessoa importante e tinha escravo ao seu serviço. Porque na cultura judaica, até hoje, quem é judeu, puxando para a linhagem ortodoxa, ele tem lá um balde, uma bacia na porta da sua casa. Ele não entra com o sapato da rua para dentro da sua casa. E ele não entra antes de lavar as suas mãos para dentro da sua casa. Porque ele entende que o que ele participou lá fora contaminou. E aí na cultura judaica era o escravo que lavava os pés dos visitantes. E aí Jesus se coloca como escravo a lavar os pés dos discípulos. E aí Pedro fala: não, meu pé não precisa lavar não. Não é assim que Pedro fala? Pedro fala: não é Pedro? Sempre Pedro, né? Não, meu pé você não vai lavar não. Aí Jesus fala para ele: você que sabe. Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro então fala: lava meu pé, lava minhas mãos, lava minha cabeça, lava meu corpo inteiro. Dá banho logo. Mas aquela imagem, ela apresenta Jesus se colocando como escravo. Como escravo. E às vezes a gente tem a oportunidade de servir ao outro, abençoar a vida do outro, trazer a presença de Jesus à vida do outro, e a gente nega a fazer. Mas quem é que nós estamos servindo de verdade? É interessante que há muito conteúdo dentro desse texto aqui. Versículo 4. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é do outro, mas
Vou voltar no versículo 4. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Essa qualidade de servo é muito interessante. O servo de Cristo é ver e querer a vitória, a glória, a exaltação do seu semelhante. Ver o seu próximo como a si mesmo. Vocês não têm noção como eu fico feliz quando alguém vem aqui e tem uma oportunidade, se sai bem, ou quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa e se sai bem. É uma alegria. Sinceridade, gente, eu fico satisfeito, eu fico feliz, eu fico, nossa, como é bom ver isso. Sabe, quando a pessoa pega a oportunidade de exercer, de fazer, de desenvolver, e faz com prazer, mas prazer no Senhor, aquela coisa graciosa, louvável, entendida no Senhor. Sabe quando, um exemplo, está aqui, nós estamos adorando, o ambiente está gostoso, o culto está uma bênção, a igreja está cantando, a igreja está adorando, e a coisa está uníssona, e você vê que o ambiente está cheio da glória do Senhor. Que satisfação é isso! Eu sinto a presença de Deus, de ver a igreja sentindo a presença de Deus. Quem tem a oportunidade de ministrar, quem tem a oportunidade de pregar, quem tem a oportunidade de exercer as coisas, não é satisfatório você ver as pessoas sendo ministradas, sendo abençoadas, seja sincero, não é gostoso ver isso? Porque eu estou me vendo nela e ela me vendo na oportunidade de juntos adorarmos e bendizer o nome do nosso Deus. E isso é prazeroso. E isso é louvável ao Senhor. Por isso que Filipenses capítulo 2 e o versículo 4, ele fala: não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Quando eu falo aqui na igreja, me ajude a pastorear, seja sincero. Quem foi na casa do Luciene essa semana? A gente não vai. Por que a gente não vai? A responsabilidade do pastor e da pastora. Mas a gente não é um corpo. Se é um corpo, nós temos que nos condoer. Hoje, um monte de gente não veio para a igreja. O que nós fazemos? Ô fulano, tá bom o negócio, por que você não foi? Eu sei que tem pessoas que fazem isso, mas nós temos que fazer com mais intensidade, porque é como um corpo, e se é um corpo, um se preocupa com o outro, e a coisa vai formando, e a gente cria uma igreja de relacionamento. Você sabia que o maior avivamento, no meu entendimento, é o entendimento que é o avivamento que se cria a partir do relacionamento, do diálogo, da conversa, da unidade, da comunhão. E as coisas vão tomando proporções. 5 minutos para encerrar. Vou falar só do versículo 5 e aí eu encerro. Tem de vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aqui pega a gente, viu? Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Versículo 5. O que nós devemos fazer então? É olhar para a nossa natureza carnal, que é pecadora, que é falha, que é errônea, e agora olhar para
aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Quem que nós somos em Cristo Jesus? Templo do Espírito Santo. Sendo templo do Espírito Santo e aceitando a Cristo como seu Senhor e Salvador, logo nós temos que procurar a ter a característica. O que é característica? É uma imagem, é um estilo, sim ou não? É quando alguém olha, nossa, tem filhos que não parecem muito com os pais, sim ou não? Mas tem filhos que é a cara do pai. Deixa eu contar um segredo aqui. Não, um segredo não que vocês sabem. Antes de eu casar com a Rosa, na minha fase de mundo, eu tive uma filha. Eu tive problemas com a mãe da minha filha. E eu não acompanhei a gestação da minha filha. Só que quando eu fui conhecer a minha filha, vocês já viram ela aqui. É a minha cara. É a minha cara. Não tinha como eu negar que não era minha filha. Sabe quando nós dissemos que somos cristãos? O mundo tem que olhar para nós, e não é pela roupa que vestimos, tá? A roupa, ela traz característica, mas é superficial. Eu já fui enganado dentro de casa com uma mulher pedindo dinheiro. Quase eu fui enganado, porque eu não dei dinheiro para ela, não. Era uma cigana, lembra disso? Era uma cigana mentirosa, passando nas casas pedindo dinheiro. Lembra disso, meu marido? Pedindo dinheiro. E o abençoado, sabe aquele pastorzão que abre a porta da sua casa para todo mundo? Eu abri a porta da minha casa, levei a mulher lá na minha cozinha, dei água para ela, dei café que eu estava tomando na hora para ela. E aí eu falei, não tenho nada, porque eu estou desempregado, só está minha mulher trabalhando. Mas o que eu tenho aqui eu vou te dar, é a oração e a palavra. Eu li uma palavra e orei por ela. Ainda a filha da gota ainda perguntou, Deus não te revelou nada, não? Era uma mentirosa. Mas como que ela estava? De coque, de saia até aqui, parecendo as irmãs do coque. Ela não conseguiu me enganar, mas ela foi na casa de uma outra pessoa que congregava com a gente na época. Você lembra disso, meu marido? E lá ela levou dinheiro, lá ela levou alimento, lá ela levou um monte de coisa. Porque a roupa ela traz característica, mas não traz caráter. O caráter vem da intimidade, daquilo que nós somos no interior. Por isso que Filipenses capítulo 5 fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Nós devemos procurar imitar a Cristo, nosso Senhor, ainda que saibamos que com certeza não vamos conseguir igualar a Cristo. Quem vai igualar a Cristo? Quem vai ser igual a Cristo na sua totalidade? Ninguém. Basta a gente pegar o Sermão do Monte e tentar seguir o Sermão do Monte ao pé da letra. Não precisa ser o Sermão do Monte, não. Vá lá os 10 mandamentos. Ama a Deus sobre todas as coisas, ama ao próximo como a ti mesmo, honre teu pai e tua mãe. Será que a gente honra pai e mãe a vida toda? Será que a gente honrou pai e mãe a vida toda? Não, a gente já mentiu para pai e mãe fácil. Então não é fácil. E se fosse fácil, não estaria lá disposto a nós lutarmos para poder viver essa vida diante de Jesus. Ou seja, procurar imitar a Cristo, o nosso Senhor, ainda que saibamos que com certeza não vamos conseguir a nos igualar a Cristo, mas temos que fazer o máximo possível, mas o máximo mesmo, máximo na intenção ou na totalidade de ser máximo do que podemos fazer dentro do que está ao nosso alcance, a ser uma pessoa cristã na prática. O cristão, ele é identificado na sua praticidade. Ele já aceitou a Cristo. Ele já entendeu que Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador. Agora ele tem que começar a praticar isso, porque é a nossa prática, é as nossas ações, é aquilo que nós somos na prática que identifica quem somos.
A gente não senta na roda dos escarnecedores para escarnecer do outro. A gente pode até passar pela roda dos escarnecedores, mas para falar o que Jesus fez por nós. A gente vai até na festa dos ímpios, mas para mostrar que nós somos diferentes. A gente vai até qualquer lugar que você possa estar, mas a gente vai mostrando a identidade que Cristo é em nós, e o que Ele é em nós, o que Ele está fazendo em nós, para que quando pergunte por que nós somos diferentes, por que nós temos essa graça, por que nós temos essa luz, por que nós temos esse brilho diferente, por que nós temos esse comportamento diferente, por que nós temos coisas diferentes de Jesus, é porque nós lutamos para nos esvaziar de nós mesmos e sermos mais parecidos com Cristo Jesus. Essa é a intenção. Essa deve ser a intenção na prática de todo cristão. Aí a gente começa a ser servo de Cristo e temos qualidade daquele que morreu na cruz do Calvário por nós. Curva a sua cabeça por um instante. Pai, eu quero te glorificar, Senhor, e quero te exaltar, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor é e a oportunidade que o Senhor nos deu de nos tornarmos servos do Senhor. Ser servo, Pai querido, eu costumo dizer que não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa possível, porque nós vamos matando a nossa carne, nós vamos nos reduzindo, Senhor, a nossa natureza carnal, para que a nossa natureza espiritual, Pai querido, ela seja real a nós, que nós possamos viver na Sua presença, na totalidade de enxergar o Teu amor por nós e vermos a condição, Pai querido, de servir o outro, de nos colocar na qualidade do outro, Pai querido, abençoando a vida do outro, vendo a Tua glória ser abundante em nós e por nós. Por isso, Pai querido, ser conosco, dar-nos força e graça, Senhor, para que nós possamos viver o Teu querer e a Tua vontade. Ser com a Tua igreja e nos molde cada vez mais a viver a plenitude do Teu Espírito Santo, Senhor. Quem vai ministrar a oferta? Vem para cá. Glória a Deus. Depois da oferta, oramos e agradecemos a Deus. Só da igreja está participando. Abra as vossas Bíblias em Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, versículo 9, 10. Está lendo. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Esse versículo, eu tirei um título, né? Um tema, na verdade. Fidelidade, né? Que eu entendi aqui.